sobre como alguém muito próximo de mim roubou minha namorada. E se você acha que não há nada demais e que isso acontece com frequência, espere até eu contar quem fez isso. Eu conheci a Jess há 1 ano, quando estava no primeiro ano de faculdade. Por acaso, estávamos na aula de economia e estávamos sentados um ao lado do outro. Ela estava sempre cercada por suas amigas e definitivamente se destacava na multidão. Quando a vi, soube que ela era a garota dos meus sonhos. Mas eu definitivamente não era confiante o suficiente para chegar nela. Eu nunca fui nerd, mas sempre fui bem nos estudos. E não me acho assim tão feio. Eu só pensava que nunca aconteceria que uma garota tão legal e tão perfeita fosse querer um cara comum como eu. Mas tive sorte de estar errado. E durante a 3ª ou 4ª aula de economia, a Jess me escreveu um bilhete, sugerindo para almoçarmos juntos. Depois disso, começamos a namorar. E eu fiquei muito feliz com isso, é claro. A única coisa que me incomodava um pouco era a maneira como os outros caras olhavam para a Jess. Você sabe, com um interesse nada disfarçado. Ela continuava dizendo que eu não tinha com o que me preocupar e eu sabia que provavelmente era algo com que teria que lidar tendo uma namorada como ela. Acho que estava com ciúmes e medo de perdê-la. Durante nossas férias de primavera, decidi surpreender e impressionar a Jess. Veja bem, não é que minha família seja extremamente rica, mas estamos indo muito bem e nós, ou melhor, meu avô, tem uma casa de praia bacana com, como ele costumava dizer, um oceano no quintal. Então, eu tinha certeza de que ele aceitaria numa boa se eu levasse a Jess para passar um fim de semana romântico e, sem dizer uma palavra sobre aonde estávamos indo, fomos até lá. Você deveria ter visto os olhos dela quando viu aquela vista fascinante e o rosto cheio de emoção quando eu lhe disse que a casa era só para nós pelos próximos dias. Eu estava assando um churrasco na varanda perto da porta dos fundos, enquanto ela estava tomando banho de sol, não muito longe de mim na areia. Eu estava bastante confiante de que estas férias seriam o primeiro de muitos finais de semana incríveis que passaríamos juntos. E quando a noite chegou e as velas e a lareira já estavam acesas, de repente ouvimos alguém entrando pela porta da frente. Era o meu avô. Aconteceu que ele tinha esquecido que eu estaria sozinho na casa de praia durante o fim de semana. Ele pensou que eu estava falando sobre o próximo fim de semana. Diz que tinha alguns assuntos comerciais na cidade e, por isso, teve que parar na casa de praia durante a noite. Ele disse que estava realmente arrependido de nos incomodar e coisa e tal, e mesmo que tivesse estragado toda a ideia de um fim de semana romântico, eu não podia simplesmente expulsá-lo da sua casa. Além disso, estava escuro lá fora. Só para lhe ajudar a entender, meu avô está longe de ser um velho de cabelos grisalhos que anda de bengala e fica se lamentando que a aposentadoria é insuficiente e coisas assim. Ele está ótimo aos 65 anos. Vai para a academia, usa roupas modernas, tem um carro bonito e usa acessórios de última geração. Minha avó morreu há muito tempo e desde então ele se casou mais 3 vezes. E cada uma de suas novas esposas era mais jovem que a anterior. Na verdade, eu não estaria exagerando se dissesse que ele poderia passar facilmente como meu pai. Sempre admirei meu avô, e talvez tenha invejado ele até certo ponto, por não ser tão legal quanto ele. Isso nunca me incomodou, até aquela noite. Veja bem, assim que ele viu a Jess, ele ativou seu charme e começou a fazer vários elogios. Ela parecia um pouco atordoada e lisonjeada. E ria das piadas dele e também elogiou a casa e outras coisas. Eu pensei que talvez ela simplesmente não quisesse ser rude. Quer dizer, ele foi o primeiro membro da família que ela conheceu. Mas então, você sabe, algo completamente errado aconteceu comigo. Foi depois que jantamos. Havia um piano lá e meu avô toca muito bem. Em algum momento, a Jess mencionou que ela tocava com o pai dela quando ela era pequena. E meu avô sugeriu que os dois tocassem a 4 mãos. Não sei se foi a luz do fogo ou se eu estava irritado com meu avô, que não queria ir dormir e nos dar um tempo apenas para nós dois. Ou se foi tocar o piano a 4 mãos e o fato de estarem sentados muito perto um do outro, mas de repente eu estourei. Parte de mim entendia que esse era meu querido avô e essa era minha amada namorada, e não haveria chance de eles se apaixonarem. Mas outra parte de mim continuava a me lembrar que a última esposa do meu avô tinha apenas 10 anos mais que eu. Os dois, o vovô e a Jess, estavam apenas sentados ao piano e olhando para mim, como se eu fosse maluco ou algo assim, enquanto eu estava enlouquecendo. Eles pareciam 2 estátuas, até que eu disse uma última coisa, que desta vez meu avô nem se incomodou em cortejar para arrastar a asa para cima de outra garota, pois eu já fiz tudo por ele, e, para completar, com entrega a domicílio. Pronto,
A Jess ficou furiosa e começou a gritar comigo que eu tinha enlouquecido e que era um insulto ela ter ouvido todas essas palavras de mim. Então, ela começou a chorar e subiu correndo, e meu avô ficou tentando me acalmar, dizendo que sentia muito e que eu estava terrivelmente errado e tal. Mas, literalmente, depois de alguns minutos a Jess voltou ainda chorando com uma mala nas mãos, o que realmente significava que nosso fim de semana juntos havia terminado, assim como o nosso relacionamento. Eu ainda estava muito furioso, mas peguei as chaves do meu carro porque a casa de praia ficava meio longe do campus. Já era tarde e eu tinha que continuar sendo um cavalheiro e levá-la de volta. Mas meu avô me parou. Ele disse que era melhor eu não sair dirigindo de mau humor e que ele daria uma carona para Jess. Isso me incomodou ainda mais, e mesmo antes de a porta bater atrás deles, mais uma vez imaginei o que, na minha opinião, eles poderiam fazer para se ocupar dentro do carro. É claro que nos 15 minutos seguintes, eu já me dei conta do quão idiota eu tinha sido por pensar dessa maneira sobre duas pessoas que eram tão próximas de mim. Honestamente, eu não conseguia entender como eu pude ficar com tanta raiva assim e como eu pude imaginar que minha namorada cairia nos encantos do meu avô e que ele consideraria levar minha namorada embora. Comecei a ligar para a Jess, mas o celular estava desligado. No fim das contas, ela estava realmente apenas tentando ser educada com ele, e é isso. E ele provavelmente já estava acostumado a se comportar com as garotas de uma certa maneira. Você pode ter certeza de que, no dia seguinte, fui atrás da Jess com um enorme buquê de rosas e implorei a ela, de joelhos, que me perdoasse e tudo mais. Todas as garotas no seu dormitório viram, pois eu estava de joelhos do lado de fora com aquelas flores e ficava gritando elogios para ela. Sim, eu sei, isso foi extremamente patético da minha parte, mas ela era especial e definitivamente merecia. Seu rosto estava um pouco vermelho e ela parecia não ter dormido a noite toda. Mas ela ainda estava muito bonita e eu finalmente disse a ela aquelas 3 palavrinhas. Você sabe, que eu a amava. Ela foi muito gentil em me perdoar e continuamos namorando. Claro, liguei para o meu avô para também dizer o quanto sentia muito, mas ele disse que eu realmente não precisava fazer isso e que ele já havia me perdoado e tal. Quase um ano se passou em nosso relacionamento quando o aniversário da Jess estava chegando. E eu estava quebrando a cabeça pensando em um presente decente para ela quando, de repente, tive uma ideia. Veja bem, já que eu já amava a Jess e ela diz que também me amava, pensei que poderia pedir a mão dela. Não significa que nos casaríamos imediatamente. Eu apenas assumi que, com todo o ciúme, senti que seria melhor eu deixar todos saberem que ela era minha, e só minha. Mas, para fazer isso, eu queria surpreendê-la com um anel que havia sido deixado pela minha avó e que estava sendo guardado pelo meu avô para mim. Agora, tente imaginar minha surpresa quando fui até a casa dele e pedi o anel, que tecnicamente me pertencia, e ele simplesmente se recusou a me dar. De fato, quando eu disse ao vovô que a Jess e eu ainda estávamos juntos, ele meio que pareceu um pouco surpreso e disse que achava que tínhamos terminado. Eu não consegui entender por que ele estava agindo assim, até que ele disse que eu não iria querer casar com a Jess se soubesse a verdade sobre ela. Eu fiquei desconfiado, tipo, que raios ele poderia saber sobre ela se a viu apenas uma vez e eu a namoro há quase um ano? Então, ele me disse que naquela noite, quando eu os acusei de estarem interessados um no outro, eu não estava totalmente enganado, e enquanto ele a levava de volta ao campus, ela realmente sugeriu que eles fossem a algum lugar mais romântico. Você sabe o que eu quero dizer. Ele recusou, mas para ele era bastante óbvio que ela não gostava de mim, e ele não podia permitir que eu arruinasse a minha vida casando com esse tipo de garota. Isso me surpreendeu completamente. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo novamente. Ou melhor, isso estava acontecendo de verdade. Claro, eu saí da casa do meu avô e depois conversei com a Jess. Ela negou tudo e agora simplesmente não sei o que fazer. Por um lado, ele não teria motivos para mentir para mim. Mas, por outro lado, ele não me contou sobre isso quando aconteceu e provavelmente não teria me contado se eu não tivesse ido lá por causa do anel. E se ele ainda estiver mentindo e tiver algum sentimento pela minha namorada, devo terminar com ela agora ou o quê? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe minha história com seus amigos. Espero que você me ajude a descobrir se sou uma aberração de tão ciumento ou se minha garota realmente me ferrou.